Será mesmo que estamos no fim dos nossos butiazais? Nessa área aqui vocês veem, eram quatro fileiras. Eu tenho essa imensa área aberta aqui, vazia, porque os butiazeiros estão morrendo, tal como esta planta aqui, que foi cortada há algum tempo. A supressão de plantas é praticamente todo mês. Alguma planta dá sinais de que está morrendo. E nos últimos 4 anos, esse pomar aqui tem mais de 10 anos, nos últimos 3 a 4 anos tem se intensificado a morte de plantas aqui neste pomar, assim como em outras 2 áreas aqui da Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que será que está acontecendo? Será que vai ficar apenas a expressão nossa aqui, sulista, me caiu os butiá do bolso? Vai ser apenas uma expressão folclórica e nós não teremos mais os nossos butiazeiros? É essa dúvida que eu quero te esclarecer, dizer o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que está nas nossas mãos, o que a gente pode fazer para minimizar essa situação. O teu desejo é ter um pomar, mas não sabe como fazer a implementação dele, gosta de plantar, mas não tem segurança de como fazer o correto plantio da tua árvore frutífera, ou simplesmente tu tem feito os plantios e eles não têm vingado, a tua planta não se desenvolve, ela não avança, ela não produz. Ou se, além desses objetivos, a tua ideia é ter uma segurança alimentar, melhorar a tua dieta, comer frutos saudáveis e com sabor, e ter a segurança de que tua árvore frutífera vai frutificar, então eu te convido para acessar o link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo para o nosso material, o nosso programa de implementação e condução do teu pomar. Eu acredito que vai te ajudar bastante e vai abreviar a tua luta para a implementação do teu sonhado pomar. Então, dando sequência à nossa questão, a nossa pergunta inicial, o que estaria acontecendo nos pomares de butiá, que hoje o butiá tem uma outra dimensão dentro da fruticultura, não é mais aquele pé isolado no pomar doméstico, mas hoje nós já temos plantios de butiá, porque a polpa é bastante utilizada para a confecção de sucos, sorvetes, geleias e outros pratos, além de ser altamente nutritiva e com várias propriedades nutricionais. Porém, por causa disto, nós temos então este problema aqui, que está sendo difícil de enfrentar, principalmente uma planta com mais de 10 anos de idade. De uma hora para outra ela começa a amarelar as folhas e ela começa simplesmente a morrer até chegar neste estágio onde não há mais o que fazer, não há mais salvação para essas plantas. E para quem tem uma planta apenas em casa, possivelmente bate o desespero, né? E vai perder o seu único butiazeiro que leva muitos anos para produzir. Estamos agora no final do mês de agosto e já está começando a fase de frutificação do butiazeiro. Já estão começando a soltar os cachos e iniciando as floradas junto com a polinização. Então, para preservar esses pomares de butiá, primeiro, a questão, o que está acontecendo? A causa, vamos dizer assim, é oriunda de um besouro, mas este besouro não causa exatamente o problema, ele apenas é um vetor. O besouro chama-se Rhynchophorus palmarum, e este besouro, ele é atraído por aquelas plantas que estão numa fase já de adoecimento, que estão em fase já de morte prematura. Eles começam a exalar um cheiro azedo, é altamente atrativo desses besouros, e eles entram nas plantas, principalmente nas axilas das folhas, né? Então nessa parte aqui, eles vão penetrar por aqui, tem bastante material orgânico para eles. Eles vão se instalar nas axilas das folhas, vão se reproduzir e
no momento em que os ovos eclodirem, as brocas vão começar a perfurar o material, o tecido das folhas e vão causar um dano. Este dano em plantas adultas, ele não chega a matar a planta. Mas o grande problema é que junto com as fezes do besouro, os ovos que a fêmea vai depositar na axila das folhas, eles vão depositar um nematóide. O nematóide é um verme minúsculo que a gente não enxerga a olho nu, e este nematóide sim é que vai infectar as plantas, vai penetrar nas folhas, no tecido da planta, inclusive nas raízes, e vai causar o dano, vai simplesmente matar a planta. No momento em que o nematóide entra na planta, dificilmente há o que fazer, não tem o que fazer. A questão é, o que pode ser feito para evitar esta situação, ou pelo menos minimizar essa situação? Como eu disse para vocês, nós temos aqui um espaçamento entre plantas de 3 metros. Nessa linha eu tenho 3 plantas que ainda mantêm esse espaçamento, ao fundo lá na terceira linha de novo, mas na grande maioria nós temos espaços vazios. E bem na ponta de cá nós temos um clarão, onde todas as plantas já tiveram que ser erradicadas porque morreram. Então isso, para quem depende de uma cultura como essa, é um prejuízo enorme. Quando eu falei para vocês que o cheiro azedo, quando a planta começa a apodrecer, a morrer, é altamente atrativo do besouro, vocês já podem pensar numa forma da gente controlar essa doença. O controle se dá diminuindo a população do besouro, porque é através dele que eu tenho a infestação do nematóide. Uma vez o besouro estando infectado com o nematóide, ele transmite a doença e não há o que fazer. E uma das iscas atrativas que a gente pode adotar é usar a cana. Geralmente nas pequenas propriedades há uma capineira, né, que a gente chama, que é uma área reservada onde tem um plantio de cana, e essa cana então a gente faz o corte dela madura, corta os toletes num tamanho para caber num balde. Para pequenos cultivos, um balde de 10 litros tá de bom tamanho, pode ser um balde de lixo com tampa, eu vou dizer depois por quê. Depois eu preciso quebrar esses toletes para que mais rapidamente a cana vá fermentar, e esse cheiro da cana fermentando vai atrair o besouro, ele vai entrar na isca. Essa armadilha eu uso o balde, no balde, na tampa eu faço um corte para colocar um funil. O funil eu só corto a ponta de baixo, adapto ele para o besouro chegar, escorregar para dentro do balde e depois ele não consegue sair. E essa armadilha serve tanto para um monitoramento, para saber quanto que eu tenho de besouros na minha área, como também serve para captura massal, né? Se eu quero realmente diminuir a população do besouro. Existem já feromônios para ajudar na atração desse besouro. Então, junto com a cana, vocês colocam o feromônio, que vai aumentar ainda mais a atração pelo inseto, e dessa forma eu consigo fazer um controle físico, né, do principal vetor da doença. Já existe hoje um controle químico, e aí, pasmem, né, para surpresa de alguns possivelmente, a nossa velha calda sulfocálcica, que eu já apresentei várias vezes para vocês. Eu sou um entusiasta do uso da calda sulfocálcica, a maioria gosta da calda bordaleza, mas os efeitos da calda sulfocálcica para algumas situações é indispensável. O uso da calda sulfocálcica a 1%, a gente vai aplicar novamente no local onde o besouro gosta de ficar alojado, né, nas axilas das folhas. Tem que banhar mesmo a planta, e isso tem ajudado no controle, principalmente da infestação do nematóide.
É preciso, de fato, a gente atentar para o controle do Rhynchophorus palmarum, desculpe, porque para quem visa o plantio do butiazeiro e colheitas, né, para o uso da polpa, desde o início da implantação do pomar é preciso fazer esse monitoramento e esse controle. E por quê? Porque o nematóide, uma vez instalado, neste caso aqui, por exemplo, eu tenho espaçamento de 2,5, 3 metros. Essas plantas adultas, as raízes já estão entrelaçadas. Se esta planta estiver infestada já com nematóide, ela passa via raiz para outra planta. Então vocês veem que é desde cedo que a gente precisa fazer esse controle. Já é uma doença e um parasita bastante conhecido do pessoal que planta o coco, o dendê. Então nessas culturas já se faz o controle e o monitoramento desse besouro. E nós precisamos adotar ele também na cultura do butiá, para que a gente possibilite a implantação de novos pomares e também a difusão dessa cultura e do fruto que já caiu nas graças do consumidor e é uma possibilidade de renda para o fruticultor. Então, esse é o nosso recado de hoje. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!